Ah, isso. Tá? Aí que o pessoal vai entrando aos poucos, né? Quem entrou antes pega todo o conteúdo. Quem não entrou, assiste depois. Perfeito. Só confirma para mim se está aparecendo aí Tá a tela, perfeito. está aparecendo tudo? Sim. Assim Perfeito. como Maravilha. nos testes. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Tá? Meu nome é Felipe. Eu sou nutricionista, já tendo aí Malé com o Rodrigo fazem alguns anos já, né, Rodrigo? Quantos anos mais ou menos que eu tendo aí? Uns 4, 5 anos Ah, já, né? Ou mais já até, foi, né? foi antes da pandemia, inclusive, né? Então já faz alguns Bem antes, anos. né? Faz alguns anos já que eu atendo e atendo só aqui de União, mas atendo em Malé há alguns anos, né? Todo mês eu estou aí em Malé e a minha principal, meu principal foco sempre foi a nutrição esportiva, mas a gente atende de mais variadas patologias, mas meu foco sempre eu gostei mais da questão do foco em esportes específicos. Hoje a gente até fez uma votação no grupo, uma votaçãozinha, e ficou bem dividido ali, né? A questão da parte saudável com a parte de estratégias de emagrecimento, perda de gordura, ficou bem dividido e eu decidi focar O médico. Hã? decidi focar nos dois pontos. Então, vamos trabalhar com duas, com essas dois temas no mesmo na mesma apresentação, tá? Acho que o foco principal de uma dieta para perda de peso, né, que vocês tentam fazer quando vocês começam a tentar perder peso, né, acredito que seja vocês tentam e sempre a maioria de vocês fracassam nessas dietas de perda de peso, justamente por aplicar um déficit calórico geralmente muito acentuado. Geralmente, vocês fazem uma dieta tão difícil de manter que vocês fazem 1, 2 semanas e acabam abandonando. Então, o déficit calórico geralmente é tão apertado, é tanta caloria que vocês cortam na rotina de vocês, que vocês não conseguem manter por um longo período de tempo, né? Então, a ideia inicial, né, para uma dieta mais saudável, para uma rotina mais saudável, primeiramente é a organização, tentar organizar uma rotina mais saudável, como acho que a gente já vem fazendo ali no grupo, né? Organizar horários, tomar mais água, comer mais vegetais, colocar mais frutas na rotina, dormir melhor. Esses pontos são todos eles muito mais importantes, né, para começar uma rotina mais saudável, tá? Claro, eu preciso emagrecer, que agora é o foco da palestra, tá, mas como que eu faço? Então, todas essas dietas têm uma coisa em comum, essas dietas de jejum, que a gente acho que até falou no grupo essa semana, low carb, dieta da lua, da sopa, de tudo que vocês imaginarem, todas elas têm uma coisa em comum. Se elas fazem você perder peso, elas têm déficit calórico. Tá? Se você consegue emagrecer com ela tem déficit calórico. Agora, se elas cortam muitas coisas da tua rotina, se elas cortam alimentos que vocês gostam de comer, se elas cortam alimentos que fazem parte do seu dia a dia, possivelmente vocês não vão conseguir levar essa dieta por muito tempo. Vocês vão acabar abandonando ela facilmente, né? Então, vocês vão começar ela empolgados, né? Emagrece 1, 2, 3 quilos e já vão começar a desanimar, porque muitos alimentos que vocês faziam parte da rotina de vocês, que vocês gostam, vocês cortaram. E o outro ponto é muito difícil de vocês manterem essa rotina, porque o déficit, né, a quantidade de calorias que vocês cortaram da rotina é muito alto, né? Então, assim, quando a pessoa já treina, já está na academia, já faz exercícios e tudo mais, geralmente eu aplico um déficit menor, né? Já aplico um déficit menor. Por quê? Porque geralmente ela já tem um corpo com menor percentual de gordura, já come um pouco melhor, o metabolismo dela já é melhor, ela já tem uma quantidade de massa maior. Então, geralmente, para essas pessoas, eu já aplico um déficit, uma quantidade de calorias cortadas menor. Então, fica mais fácil dessa pessoa seguir a rotina. Quando essa pessoa está com, né, um grau de obesidade, não treina, é mais fácil a gente aplicar um déficit maior para essa pessoa, porque ela tem muita gordura para queimar, né? E ela vendo resultados
com esse corte calórico mais acentuado que a gente faz, ela fica mais motivada em seguir a dieta. Também não pode ser tão agressivo que é com que ela fazendo com que ela não consiga seguir a dieta, né? Mas o déficit calórico sendo ele moderado, ela fica mais interessante para uma pessoa obesa seguir a rotina, tá? Então, todos esses pontos ali que estão nesse slide são os diferenciais, né, para você conseguir manter uma dieta saudável e com déficit calórico, tá? Para eu fazer um cálculo, quando eu avalio vocês na primeira consulta, tem todo um cálculo em cima disso aqui, tá? Então, tem todo um cálculo em cima desse gasto energético total. Esse cálculo é feito na hora da consulta para eu saber quanto de calorias vocês gastam. E tudo isso é baseado nesses pontos anteriores, né? Nesses pontos anteriores de condicionamento físico, o objetivo da pessoa, quanto tempo treina, como é que está o metabolismo dela, né? O peso, a altura, a idade, né? O sexo dessa pessoa. Tá? Então, tudo isso é um ponto a ser considerado para se calcular, né, o gasto energético da pessoa. Sabendo quanto essa pessoa gasta, a gente pode calcular o quanto de déficit essa pessoa precisa para emagrecer. Tá? Então, considerando todos esses fatores, como eu falei, só um minutinho. Rodrigo, você consegue mutar os microfones do pessoal ali? Considerando, né, todos esses fatores que eu, que eu citei, né? Então, com um déficit um pouco mais tranquilo, vocês conseguem seguir a dieta por mais tempo. Só que vocês não têm paciência, a maioria de vocês não tem paciência para deixar, né, todos esses fatores, né, ao início do nosso projeto ali, de várias semanas, né? Quando o Rodrigo começou esse projeto, foi um ponto muito interessante, porque não foi uma coisa que ele colocou 20 dias, 30 dias, porque são coisas que a gente não consegue mudar em tão pouco tempo. Quando a gente começou o projeto, geralmente essas coisas demandam um pouco mais de tempo para fazer efeito. Então, colocar um déficit menor, fazendo com que vocês aprendam a comer melhor por mais tempo, é essencial para que vocês tenham adesão à dieta no longo prazo. Isso é importante, tá? Quanto mais assim acentuado também esse déficit, mais fácil vocês perderem massa muscular também. Quanto mais agressiva é a dieta que vocês, né, optaram por fazer, quanto mais caloria vocês cortam por conta, mais fácil vocês perdem massa na academia também. Então, isso também é muito interessante para vocês que treinam. Então, é mais legal vocês fazerem um déficit moderado e treinar com mais força, potência, energia no treino, do que fazer um déficit muito agressivo e não ter energia para vocês ir na academia e gerar também, né, proteger essa massa muscular que vocês já criaram. Tá? Como eu disse antes, né, paciente já com percentual mais alto, aí tem a gordura para proteger essa massa muscular. Como ele tem muita gordura para gerar energia para ele, a gente consegue colocar um déficit mais acentuado. Pode chegar até 1.000 calorias de déficit por dia. Em paciente já com um percentual menor de gordura, que a gente avalia isso na hora da consulta, eu tendo a colocar ali um percentual de déficit de 300 a 500 calorias. Então, não fica tão agressivo. E como é que eu vou dividir, né, depois que a gente montou, né, fiz a consulta, a gente fez as avaliações, calculei quanto esse paciente precisa, né, esse paciente precisa comer, como é que eu vou dividir esse prato, né, como que a gente dividiria esse prato para fazer um prato saudável para essa pessoa, né? Então, assim, eu sempre gosto, né, começando primeiro na montagem do prato, sempre peço, né, o essencial de colocar as saladas, a quantidade de saladas para esse paciente, né? Eu sempre peço independente do objetivo, né? Pensando em dieta saudável, sempre um prato de salada antes de iniciar a refeição. Tanto o almoço quanto o jantar, eu sempre peço para o paciente colocar um prato de salada das mais variadas possíveis. Quanto mais vocês puderem variar a cor dessas saladas, o tipo dessas saladas, para ter um aporte de fitoquímicos, vitaminas, minerais diferentes, né, durante o dia, melhor. Então, quanto mais vocês conseguirem variar essas saladas, não comer sempre, por exemplo, só alface na hora do almoço, quanto mais variada e mais colorida para ter um aporte diferente de micronutrientes durante o dia, é melhor. Tá?
Depois que vocês comerem esse prato de salada, aí vocês podem servir o almoço normal. Outro ponto muito importante, antes de falar de outros pontos, é a mastigação. Tá? Mastigar devagar, e outro ponto que o Rodrigo já tocou, que eu já li o livro dele umas 2 vezes ali, que ele já tocou, é sentar na mesa e fazer a refeição. Né? Sentir o sabor da comida, comer devagar, comer sem o celular na mão. Tá? Então, comer devagar ajuda muito, tanto na digestão quanto na saciedade. Quanto mais devagar você come, tá? Mais fácil, né? Você vai digerir esse alimento depois, não ficar aquele negócio pesado no estômago, tá? E te dá uma sensação de saciedade com porções menores. Então, se você quer emagrecer, ajuda se você mastigar melhor esses alimentos, tá? Mastigue com atenção, sinta o sabor dos alimentos, coma devagar, joia? Agora, partindo para os alimentos em si. Quando a gente fala em emagrecimento, a proteína é um dos fatores chaves ali dentro do emagrecimento. As proteínas, de modo geral, sempre é muito interessante que seja uma dieta com proteína alta. A proteína te dá muita saciedade. Tá? A proteína tem nas carnes, nos ovos, queijos, leite, né? Então, assim, a proteína te dá muita saciedade. Então, se você colocar doses maiores de proteína, tipo ovos no café da manhã, por exemplo, carne na hora do almoço, um ovo no café da tarde, ou uma dose de whey protein, por exemplo, no lanche da tarde, ou uma dose de iogurte no lanche da tarde, uma dose de carne no jantar, ovos no jantar, né? Ajuda muito a se manter saciado durante o dia. Tá? Essa quantidade de proteína mais alta também ajuda a proteger a massa muscular no emagrecimento. Pessoas saciadas evitam, né? Evita de ficar beliscando durante o dia procurando a porcaria, né? Beliscar biscoito, bolacha, né? Durante o dia. Então, proteína ajuda muito na questão da saciedade, é muito saciogênica. Então, é muito importante que vocês priorizem as proteínas, tá joia? Quanto aos carboidratos, tá? Os carboidratos te ajudam na questão, de modo geral, na energia, nos treinos, né? Então, a gente divide bem os carboidratos, principalmente em pré-treinos, um pouco na hora do almoço, um pouco na hora do jantar, nunca deixando de comer esses carboidratos. Tem várias pessoas que estão no grupo aí, que são meus pacientes, né? Não tem nenhum deles que a dieta está sem carboidratos. Eu não deixo a dieta sem carboidratos. Todos eles comem arroz, comem pão, comem tapioca, comem de tudo dentro da dieta, tá? Eu gosto de colocar eles principalmente em horários específicos do dia, geralmente ajudando em pontos específicos, como antes do treinamento, antes de ir para a academia, antes de fazer uma atividade física, pois ajudam muito, né? Então, isso fazem parte da rotina, tá? Dentro de uma dieta de emagrecimento, os carboidratos representam uma média de 30% a 40%, tá? Em outros tipos de dieta, né? Uma dieta para ganho de massa muscular, isso vai representar muito mais. Mas uma dieta para emagrecimento, a gente já, por a gente priorizar as proteínas, os carboidratos vão ficar um pouco de lado nessa fase. Então, os carboidratos têm menos relevância nessa fase. Já é? Dentro dos carboidratos, a gente sempre dá prioridade para aqueles carboidratos mais fibrosos, aqueles carboidratos mais ricos em fibras, como batata doce, a mandioca, carboidratos que têm muita fibra. Eles ajudam também a você se manter saciado após a refeição. Tá? E lipídios são as gorduras. Tá? Então, dentro das gorduras tem, né, vários tipos de gordura. Gorduras boas na nossa rotina. Então, a gente também coloca ali cerca de 10% da dieta vai ser focada em gorduras. Tá joia? Então, os lipídios são de extrema importância. Vocês pensam que, muitas vezes, vocês pensam que a gordura não faz parte da rotina, que não deveria, não faz parte não deveria consumir, mas os ovos, por exemplo, a gema de ovo é bem rica, o azeite de oliva é importantíssimo, chia, linhaça, castanhas, nozes, né? Fazem muito bem para a rotina, são fontes de óleos poliinsaturados e monoinsaturados, fazem parte da síntese hormonal, fazem parte da absorção de várias vitaminas. Por exemplo, o colesterol faz parte
da síntese de hormônios sexuais, né? Então tem várias gorduras que são de extrema importância para a nossa rotina. Então, eles também têm que ser consumidos, claro, com moderação, porque são extremamente calóricos, tá? Mas também têm que ser consumidos na nossa rotina. Tá joia? Essa seria a divisão dos macronutrientes, né? São os 3 macros, são a proteína, os carboidratos e as gorduras são os 3 macronutrientes. Essa seria a divisão em uma dieta já focada em emagrecimento, quando você quer emagrecer. Então, a prioridade sempre nessa fase é as proteínas. Tá? A gente deixa o restante ali nos 10% ali em lipídios, né, nas gorduras, e o restante, o que sobrou das calorias possíveis nos carboidratos, como eu disse, nessa fase, um pouquinho de lado. Tá? Como eu disse, priorizem bastante, tanto no almoço quanto no jantar, saladas. Se tiver muito frio, pensando em estou fazendo isso no inverno, vocês podem utilizar isso no formato de sopa, no formato de caldos, né? Vocês podem utilizar eles refogados, não precisa ser no formato de saladas, porque no inverno vai muito menos, né, saladas do que no verão. Água, a gente já conversou também sobre água ali no grupo. Eu vi que o Rodrigo já postou também várias recomendações de água, né? Existem tabelinhas sobre isso. Então, sempre você vai pegar o seu peso corporal, né, e você pode dividir por uma média, tá? Uma média, tá? Cada pessoa é uma pessoa, mas por uma média de 35 a 50 ml por quilo corporal. Tá? Depende muito do dia, se está mais calor, você pode subir isso um pouco. Tá? Depende muito se você sua demais, você pode subir isso um pouco. Mas uma média de um homem de cerca de 98 quilos pode flutuar de 3.400 aí até 4,5, 5 litros de água por dia. Tá? Então, para você saber, é só você pegar o teu peso e multiplicar ali por 0,35 ou 0,50 e pegar o total, que seria a quantidade em litros de água que você deveria ingerir diariamente. Tá joia? Então, essa também faz parte aí. Estar bem hidratado faz parte do nosso processo de emagrecimento também. Ajuda muito a estar muito bem hidratado. Ajuda em todos os processos, inclusive na absorção, na pele, no cabelo, unha, intestino funcionar bem. Então, estejam sempre muito bem hidratados. Tá? A hidratação também regula, né, mecanismos de fome. Então, muitas vezes, tá, vocês estão desidratados durante o dia, estão recebendo essa mensagem de hidratação e o cérebro, como a área, né, de recebimento dessa informação no cérebro, né, é muito parecida com a resposta de fome, muitas vezes você fica beliscando em vez de se hidratar e vocês deveriam estar se hidratando em vez de estar beliscando comida. Então, estar bem hidratado ajuda a regular esses mecanismos de fome. Então, se hidratem o dia todo, que ajuda a evitar você ficar beliscando durante o dia. Tá? Essas estratégias que eu vou falar aqui agora, tá? São pontos mais muito específicos, tá? Dentro de uma dieta de emagrecimento, vocês podem ficar meses sem entrar nesse platô. O que seria platô? É quando a dieta, teoricamente, para de fazer efeito, quando ela não para de funcionar, você para de emagrecer com essa dieta. Tá? E assim, é mais fácil que você esteja sabotando, mesmo de maneira indireta, essa dieta, do que você esteja realmente entrando em platô. Você, muitas vezes, já está meses dentro desse planejamento, 3, 4 meses, e está, por exemplo, pegando um pouquinho a mais na hora do almoço, comendo um pouquinho a mais de arroz, um pouquinho a mais no final de semana, cuidando um pouco menos, ou pulando um treino ou outro. Então, assim, está dificultando um pouco mais o emagrecimento. É muito mais fácil que seja isso do que você realmente que você esteja realmente entrando em platô, tá? Fisiologicamente, é muito difícil você chegar nesse platô, demora realmente muito tempo, tá? Então, esse platô, quando o paciente realmente entra depois de muitos meses, a gente pode criar algumas estratégias, e aí sim, colocar algumas estratégias diferentes dentro do plano alimentar para ajudar o nosso metabolismo a dar uma diferenciada. Então, tem algumas estratégias sim que a gente pode utilizar, tá?
Aí tem tipos de dieta diferente, né? Que eu gosto bastante, né? Tipos de estratégias diferentes que eu gosto bastante de utilizar, principalmente esse ciclo de carboidratos. Esse ciclo de carboidratos seria uma forma de você aumentar muitos carboidratos em um dia da semana e reduzir no outro, né? Ou 2 dias para o carboidrato muito alto e reduzir em um dia da semana muito carboidrato. Isso ajuda muito a destravar o processo. Eu gosto bastante dessa estratégia. Tá? Essa estratégia funciona muito bem e eu gosto bastante. De todas essas que estão na tela aí, é a que eu mais gosto de utilizar nos pacientes, principalmente pacientes de alto rendimento, pacientes em preparação para campeonato, pacientes em preparação para subir em palco, pacientes de fisiculturismo, alguma coisa assim. Eu gosto de utilizar essa estratégia de ciclo de carboidratos, aumentando muito aí, ou às vezes começando com semanas de alto carboidrato, e uma semana com baixo carboidrato, uma semana com alto carboidrato, outra semana com baixo carboidrato. Então, ajuda muito a destravar o processo, tá? A cetogênica é um modelo, uma estratégia de dieta onde o consumo de gorduras, né, diferente daquilo que você tem lá em cima de uma dieta tradicional, vai a 70%. Não gosto muito de utilizar, porque corta quebra tudo aquilo que eu falei no começo, né? Tira grupos alimentares, eu não gosto de fazer desse tipo. Tá? E o jejum nada mais é do que deixar de comer, né? Deixar de comer por algumas horas por dia, né? Existem modelos de jejum onde fica 12 horas de jejum até 24 horas de jejum, tá? O método mais comum de todos aí uma janela de 16 horas de jejum e de 8 horas alimentado. Tá? Dessas 8 horas, você divide as refeições do dia nessas 8 horas e fica 16 horas de jejum. Tá? Mas qual que é a grande sacada dessa questão do jejum? A questão é que em 8 horas você tem um espaço muito pequeno para comer, se você respeitar essa janela, né? Então, geralmente, você não consegue consumir grandes quantidades nessas 8 horas. Então, você acaba acaba diminuindo as porções. Então, ajuda nesse processo. Tá? E alguns hormônios ficam inibidos no jejum e outros ficam em alta no jejum, que também evidenciam e ajudam no emagrecimento. Acontece que, a longo prazo, né, existem vários estudos, né, a longo prazo, mostrando, por exemplo, pacientes que ficaram em jejum, fazendo essa modalidade de jejum 6 meses, e outros pacientes que fizeram uma dieta tradicional por 6 meses, e os dois com a mesma quantidade de calorias por dia, por exemplo, 1.500 calorias. No final, os dois grupos, né, acabaram perdendo a mesma quantidade de média de peso. Né? Claro que são pessoas diferentes, os dois grupos eram grupos grandes, mas a média final de perda era parecido. Então, concluiu que realmente, voltando lá aquilo que eu expliquei no começo, o déficit calórico é mandatório para que você perca peso, né? Independente da estratégia utilizada. Qualquer uma dessas estratégias realmente eu só utilizo, né, quando é necessário você dar uma destravada aí, quando realmente está muito difícil, o paciente não consegue mais perder peso, dá uma travada no processo, e isso é realmente muito difícil que aconteça. Uma outra coisa que pode atrapalhar bastante o processo é a famosa refeição livre, dia do lixo, refeição do lixo, como vocês quiserem chamar, eu chamo de refeição livre, tá? Mas as pessoas, às vezes, avacalham de uma maneira absurda nessa refeição, né? Acabam comendo de uma maneira, né, eles acabam colocando muita caloria nessa refeição e acaba destruindo o déficit semanal numa pancada só. Então, tudo que foi feito, tudo que foi trabalhado, tudo que foi reduzido, tudo que foi conversado durante a semana é destruído num dia só. Tá? Então, numa refeição só, imagina um dia. Então, por exemplo, 500 calorias de déficit, como eu disse, médio, a pessoa ficou 6 dias em déficit, 6 vezes 5, 35, 3.500 calorias, né? A pessoa acabou consumindo aí, sei lá, uma pizza e meia, acabou consumindo 2.500 calorias. Então, de uma semana que era para ter um déficit de 3.500 calorias, ela acabou tendo um déficit só de 1.000 na semana. Vai atrasar o processo absurdamente, né? Mais de 3 vezes atrasado o processo, e ela vai estar sempre patinando no mesmo lugar e reclamando que o processo não funciona.
geralmente é pela ingestão absurda do final de semana. Então, cuide muito com o que vocês consomem no final de semana. Pratiquem exercícios também no final de semana. No final de semana, teu corpo não está nem aí que é sábado ou domingo. Façam, continuem fazendo o que vocês fazem durante a semana. Ah, mas eu não posso fazer nada aí no final de semana, não posso comer nada fora. Pode, claro que pode, não tem problema nenhum, tanto que seja de maneira moderada, tá? Aprendam a equilibrar as coisas, viver em equilíbrio, tá? Se vocês comeram tudo certinho, fizeram exercícios, né, comeram legal a semana toda, por que não, por exemplo, compartilhar uma refeição daquilo que vocês gostam com a família, ou vocês mesmos fazer, ou comer alguma coisa fora, mas não precisa comer uma pizza inteira numa pancada só, ou tomar 2 litros de refrigerante e comer um pote de sorvete com uma pizza numa pancada só. Então, tenham equilíbrio, tá? Faça uma refeição moderada, isso vai ajudar vocês também no longo prazo e ter uma adesão ao planejamento. Essa refeição livre ajuda muito, seria como se fosse uma recompensa no final da semana, mas tentem fazer de maneira moderada, tá joia? E, às vezes, essa parte aí, vocês começam por aí, né? Começam colocando os suplementos antes de começar a organizar uma rotina, antes de começar a comer uma fruta, antes de dormir melhor, já começa a colocar suplemento termogênico, quer emagrecer, já começam com a suplementação. Então, assim, isso aí é como se fosse uma cereja do bolo, fosse só ali o máximo do máximo de cobertura. Ele ajuda muito pouco, tá? Muito pouco, quase nada. Eu não investiria nisso de maneira alguma, tá? A termogênicos de modo nenhum coloco assim, talvez uma cafeína antes do treino seria interessante, tá? Para ajudar até a ter foco, se vocês estiverem muito cansados, mas isso no máximo pensando em emagrecimento. Agora, dizer que você está usando termogênico para te ajudar no processo de emagrecimento em si, podem esquecer, tá? Suplementos aí que realmente te ajudam, né? Que realmente vão te ajudar com um grau de eficácia alto, são as proteínas em pó, né? Whey protein, albumina, os blend proteicos vegetais, caso você seja vegetariano, né? Caseína, que é uma outra proteína do leite. Então, essas proteínas ajudam muito a facilitar a rotina de vocês, facilitam muito para quem tem rotina corrida e às vezes precisa organizar e precisa de uma proteína a mais, ou até que vocês que não gostam muito de ovos, carne, não gostam de comer muito. Então, ajuda a dividir um pouquinho, reduz um pouquinho do consumo de carne na hora do almoço, coloca uma dose de proteína à tarde, ajuda a melhorar ali o consumo proteico. A creatina é outro suplemento com eficácia nível A, né, um dos suplementos mais estudados do mundo, então não tem problema nenhum utilizar a creatina, é um suplemento de extrema segurança e eficácia, tá? E eu acho muito interessante para vários processos dentro do treinamento, né? Ajuda bastante a preservar a massa magra no sentido de aumenta a tua força no treino, tu consegue treinar melhor e comendo legal você consegue preservar a tua massa muscular com uma eficiência melhor, tá? Então são suplementos que eu gosto de colocar. Para vocês que não fazem também o consumo de peixe com frequência, gosto muito de colocar o ômega 3, de qualidade ajuda muito na rotina, tá? E o outro aqui na nossa região de modo geral, a gente acaba não pegando muito sol, vitamina D geralmente é necessário caso o paciente venha a ter uma deficiência. E por um acaso a maioria de vocês tem, tá? Mas isso é quase uma unanimidade. Quase todo mundo tem essa deficiência de vitamina D. A gente pega muito pouco sol, sai muito pouco sol em poucos meses do ano, a gente acaba tendo deficiência. Tá joia? Tá. Então, resumindo tudo que a gente conversou, tá? Os exercícios físicos são, de modo geral, muito importantes nesse processo, na questão do emagrecimento, ajudam muito a elevar o gasto calórico de vocês e a manutenção da massa muscular, tá? Para ajudar na saciedade, para que vocês não tenham tanta fome durante o dia, deixem a proteína alta, aumentem a fibra, comam pelo menos 2 porções de salada bem variadas, coloridas durante o dia, pelo menos 3 a 4 frutas durante o dia,
variadas também, tá? Aumente o consumo disso. Água, faça o cálculozinho ali, como eu expliquei, né? De 35 a 50 ml, se você é uma pessoa que sua mais, uma pessoa que perde muita água, se tiver muito calor, aumente o consumo de água, mas se não pode ficar na média de 35 ml, que você tá bem hidratado, tá? E por hora, seria isso. Seria isso para as pessoas que ficaram aí até o final. Eu vou entregar ali no grupo alguns materiais, os materiaizinhos de auxílio, umas listas de compra de alimentos que vão auxiliar vocês aí nas idas ao mercado, que vocês podem utilizar para fazer algumas compras mais saudáveis, né? Que ajudam nas idas ao mercado. Um planner também para ajudar vocês a organizar a rotina, muito parecido com o que o do Rodrigo já passou para vocês, mas, né, caso queira utilizar. E também lista, né, dessas frutas, como eu acabei de falar ali, tá? Mas, por exemplo, você falou para comer 3 porções de frutas, para uma melancia, que tamanho que seria uma porção de melancia? Então, né, eu vou entregar uma listinha de frutas e verduras para você ter uma noção das quantidades, tudo isso já dividido por quantidades, para vocês terem ali no celular de vocês ali todas as listinhas, todos os PDFs, tá bem? Pessoal, por quem ficou até o fim aí, obrigado, tá? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, é só vocês me chamarem, né, no grupo. Se querem chamar no privado, eu estou sempre à disposição ali, é só dar um grito. E seria isso. Muito obrigado. É isso aí, Felipe. Muito obrigado. E lembrando, pessoal, ó, quem quiser fazer pergunta ali no grupo também a respeito da palestra ou tiver alguma outra dúvida, manda a pergunta lá no grupo, que aí o Felipe, assim que ele tiver o tempo disponível, ele vai estar respondendo e ajudando a gente nessa jornada. Afinal de contas, foram só 2 semanas ainda, faltam 8 semanas, gente. E já parece que passou tanto tempo, né? Quando você se empenha todo dia em algo, já parece que faz bem mais de 2 semanas. Mas a gente só está na segunda semana ainda, engatinhando nesse processo, para quando chegar lá na 10ª semana, se a gente conseguir assimilar 20, 30% de tudo que foi passado, já vai ser uma vitória bem grande, porque 100% realmente é difícil, né? Não tem nem como a gente conseguir fazer 100% de tudo o que vai ser colocado, porque tem muita coisa que é contraditória, né? Se você vai fazer uma cetogênica, não tem como você fazer uma dieta hipercalórica. Se você vai fazer uma coisa, não tem como fazer outra. Então, não tem como fazer 100%. Então, pessoal, Tem relaxe, como... fique tranquilo, vão testando. Outra coisa interessante é testar, porque assim como o Felipe falou, pessoas diferentes reagem diferente. Às vezes, o jejum, que deve ser utilizado raramente, conforme a necessidade, pode ser testado, mas para você testar também, você tem que estar bem amparado nutricionalmente. Não é chegar, vou parar de comer, vou fazer um jejum. Não, tem que ter todo um processo para esse período de jejum, você não ficar em estado de desnutrição também, né, Felipe? Exatamente, e também vai muito do gosto do pessoal, né? Tem alguns pacientes que preferem essa modalidade justamente por ser mais, entre aspas, mais fácil, né? Você acaba fazendo 1, 2 refeições durante o dia, 3 ali refeições durante o dia. Então, para algumas pessoas gostam de comer grandes volumes numa refeição só, né? Pode ser até uma estratégia que funcione de início, como eu disse, uma estratégia, né? Para longo prazo, como eu disse, né, pouco vai diferir na questão de perda de peso. Então, vai Sim, muito do que o paciente quer, né? De também que respeitar a individualidade daquele paciente. Até sim, sim. conversei no grupo esses dias aí exatamente sobre isso, né? Pensando, por exemplo, em ganho de massa muscular, por você aportar uma vez ao dia, por exemplo, 2 vezes ao dia, grandes quantidades, não é tão interessante como se você colocasse várias vezes ao dia, tá? Mas o paciente não vai conseguir ganhar massa muscular. Não, não é isso, né? Não é tão interessante. Mas talvez naquele caso, naquele paciente específico, por ele conseguir seguir daquela forma, é melhor para ele. Então, é mais fácil a gente colocar daquela forma para ele, que ele vai conseguir seguir, do que a gente inventar uma moda diferente que ele vai abandonar porque não consegue fazer.
Sim, sim. E é importante na questão dos alimentos, o pessoal que tem dificuldade de comer salada, legume, tem que ir testando. Existem milhares de opções, uma ou outra você vai conseguir comer, uma ou outra Não é receita. possível, né? Não é Isso. possível, né? Que com tanto vegetal e verdura você não gosta nenhum, né? Essa semana a gente vai começar a criar aí um repertório de receitas saudáveis aí no grupo para poder incentivar o pessoal. Mas obrigado novamente, Felipe. Obrigado a todo mundo que Eu que esteve aí na agradeço, palestra. Rodrigo. Oi? Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado a você. Estamos finalizando por hoje. Uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe. Durmam com Deus e amanhã, às 6 da manhã, no treino. Até mais, gente. Tchau. Falou, Um Felipe. abração, até mais. Tchau, tchau. Até Valeu, até mais. mais. Tchau, Tchau para tchau. a Obrigado. Angélica, Tchau, para a tchau. Cristina, para a Ana Cláudia, para a Eva, para a Luzia, para a Tereza, para o César, para a Daniele, para o Felipe e para todo mundo que nos acompanhou, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.